agências de inteligência americanas avaliam que as autoridades em Teherã se sentem, na verdade, muito empoderadas com o que até agora se sabe dos resultados da guerra. E, segundo as agências de informação americanas, as autoridades no Irã estariam pensando novamente em bloquear o Estreito de Hormuz como instrumento de pressão, independentemente do teor do memorando, que vai ser assinado numa cerimônia entre representantes dos Estados Unidos e do Irã, agora na sexta-feira em Genebra. Reportagem de Mariana Giangiacomo. Uma fonte com acesso às informações desses relatórios disse à CNN que, para o Irã, o Estreito de Hormuz se mostrou uma arma mais poderosa do que qualquer bomba nuclear. A capacidade do país de controlar militarmente o local foi reduzida com os ataques de Israel e Estados Unidos, mas informações de inteligência indicam que Teherã mantém cerca de 2/3 dos lançadores de mísseis intactos, além de conservar metade da capacidade de estocagem de drones. O Irã também conseguiu aproveitar o cessar-fogo para retomar a produção de drones. E em maio, estimativas da inteligência americana indicavam que o Irã poderia repor totalmente a capacidade de ataque com drones em cerca de 6 meses. Um integrante do alto escalão do governo americano disse à CNN que o Irã só terá os benefícios pretendidos se mantiver Hormuz aberto. A expectativa é que a Marinha dos Estados Unidos reduza o bloqueio a portos iranianos proporcionalmente à restauração das condições de tráfego no estreito, especialmente com a retirada de minas das águas da região. O memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irã ainda não foi divulgado. Israel não deve assinar o documento, apesar de ter atuado conjuntamente com os Estados Unidos nos ataques contra o Irã. Uma fonte israelense disse à CNN que o país pediu aos Estados Unidos acesso à íntegra do memorando prestes a ser assinado, mas o pedido foi negado. Na cúpula do G7, o presidente americano voltou a demonstrar insatisfação com a atuação de Israel no Líbano. O Irã afirma que o memorando corre risco de não avançar se as operações israelenses no território libanês continuarem. Now, I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. They should have been able to do the job faster. Israel would have been blown up a long time ago had I not gotten involved. O Trump é sempre fascinante. O Hezbollah tem 40 anos, né? 44 anos de existência. E desde então. Mas, enfim, vamos a um ponto da reportagem da Mariana Giangiacomo, o Carlos Frederico, que é sempre fascinante. Quando agências, serviços secretos, instâncias de inteligência e informação se dedicam a uma situação como essa. Uma coisa que elas conseguem bem, em geral, é analisar capacidades. Em geral, às vezes até em fontes abertas, se tem uma ideia bastante precisa, por exemplo, do poderio de tal país em termos de lança-mísseis, por exemplo. Outra coisa é quando elas se dedicam a analisar intenções, que é o que está na matéria da Giangiacomo. Quer dizer, uma coisa é a capacidade do Irã de fazer isso ou aquilo, a outra é a intenção de ir fazer aquilo. Como é que você lê o que seriam as intenções do Irã agora? Bem, o Donald Trump inicia esse conflito com o objetivo de redesenhar, né, se não a região, ao menos o Irã, e a relação com o país, e ele, de fato, consegue o objetivo dele, né, que é redesenhar a capacidade do Irã de projetar poder, só que tudo ao contrário, né, do mundo invertido, basicamente. Então, o Estreito de Hormuz, o Irã descobriu, e aí é total concordância com todas as agências, o Irã descobriu que o Estreito de Hormuz é de fato mais valioso do que uma arma nuclear, e a partir de agora, Teherã nunca vai negociar em posição de fraqueza. Então, Trump redesenhou a situação de uma maneira que vai ser muito difícil de voltar atrás no futuro. Então, assina um memorando que é relativamente genérico, a gente ainda não sabe o teor, né, mas especula-se que não vai cobrar até pedágio, mas vai cobrar por serviços marítimos.
vai devolver fundos para o Irã, fala-se em 300 bilhões de dólares. Eu acho que a gente precisa esperar o texto, mas se tudo que a gente está enxergando de fato se concretize, a gente está diante de uma aventura absolutamente desastrada por parte do governo americano. Olival. E já que estamos falando de informação, de inteligência, né, é incrível porque aparentemente tudo isso teve origem num erro colossal, né, de análise de inteligência, né? A gente não tem a visibilidade de até que ponto foi um erro do Mossad, né, de agentes do Mossad, iranianos que disseram para o Mossad o que o Mossad queria ouvir, ou que disseram que gostariam que fosse verdade, né? Que seria o regime iraniano está para cair, basta um peteleco ali, né? É mais do que um peteleco. Foi uma decapitação. Né? Exatamente, estou brincando, mas uma decapitação que Israel e Estados Unidos eram capazes de fazer, provavelmente os únicos países que seriam capazes de fazer isso, de ter essa inteligência, de ter essa capacidade de bombardeio e tal, só que não, né? E ainda vem o Estreito de Hormuz, é fechado. Muitas dessas coisas, nós que acompanhamos o Irã há muitos anos, preveríamos, né, que uma decapitação do regime não levaria à sua queda e que ele poderia recorrer ao fechamento do Estreito de Hormuz, né? Essa é uma hipótese de todos os jogos de guerra daquela região há décadas e décadas. Então, hoje, Estados Unidos e Israel perdem, sobretudo Israel, no caso, perde tudo que havia ganhado desde o dia... a partir do dia 7 de outubro de 2023, o redesenho do Oriente Médio, colocando Israel como uma potência absolutamente acima das outras. Agora é o Irã que ganha esse status, né? Que opções Israel tem nesse momento, Carlos Frederico? Depende de que tipo de pressão que o governo americano vai exercer, né? Então, houve ataques aí nas últimas horas no sul do Líbano. O Irã disse que houve 84, acho que foi o número de violações do cessar-fogo desde que foi assinado ou prometido a assinatura para sexta-feira, nos últimos 2 dias. E as opções de Israel dependem de qual o nível de pressão que Trump vai exercer. Quer dizer, então, Trump vai romper com Israel. Trump também não está numa situação mais confortável. Por incrível que pareça, entre os três, eu enxergo o Trump como na posição mais desconfortável. Netanyahu, internamente, poderia até continuar em ação em face do Líbano, mas poderia, à risca, perder o apoio americano. Agora, Trump está tentando se equilibrar num chão de gelo que construiu para si próprio. Então, ele pediu rendição incondicional do Irã, vai receber um memorando genérico, e a diferença entre uma coisa e outra é o custo político, que ele vai pagar, já está pagando e vai pagar. Pensando, né, a gente faz exercício, se a gente fosse assessor do Trump nesse momento, como é que ele vende esse acordo para a sociedade americana como uma vitória? Não consigo imaginar uma saída. Ele é bom nisso, hein? Ele é muito bom. Essa é a maior aptidão do Trump, né? É a comunicação, né? Ele não é bom gestor, não é bom de políticas públicas, assim, né? Na pandemia, é claro que a pandemia era um grande desafio, mas, enfim, ele não entregou muita coisa, tanto que não se reelegeu, mas esse campo da narrativa, né? Do empacotamento das realidades, ele é um mestre, né? Mas eu acho que ele nunca enfrentou um desafio tão grande quanto esse, e eu me baseio nas pesquisas, né? No que os republicanos, no que os independentes estão dizendo. Os americanos estão profundamente descontentes, principalmente com os problemas econômicos, né? Agora, se a gente olha para o que está acontecendo ao mesmo tempo lá na França, na reunião do G7, Carlos Frederico, o empenho dos europeus era... Agora sim, Trump, agora que tem pelo menos uma ideia aí de resolver esse conflito, ou pelo menos aparentemente resolver esse conflito, nós vamos ajudar.
vamos deslocar para lá ativos importantes para limpar de minas, assim, o que eles não fizeram até aqui estariam dispostos a fazer. Em troca, ao que parece, não sei se está diretamente associado uma coisa a outra, mas os dados sugerem que sim, de uma reavaliação de como que Trump vê a questão Ucrânia-Rússia. Aparentemente uma decepção do Trump, e isso sempre funciona muito forte nele, se ele está empolgado ou se ele está deprimido com alguma coisa, ele parece muito chateado com Putin. E ao mesmo tempo muito bem impressionado com os ucranianos, que pouco tempo atrás, segundo Trump, não tinham as cartas. E de repente parece que tem. A inflação é o pior inimigo de qualquer governante, né? Então, para a Europa especificamente, para o mundo em geral, mas para a Europa especificamente, quando você soma o conflito no Irã com o conflito na Ucrânia, essa inflação para os preços de energia ela é bastante considerável. Então, tudo que os europeus puderem fazer com um mínimo agora de segurança, certamente está no interesse dos governantes europeus ajudar. Acho que a grande questão aí é que normalmente essas coisas ainda tomam algum tempo, né? Então, no papel, se tudo caminhar, hoje ainda é terça-feira, né? Se tudo ainda caminhar conforme se espera, o estreito reabriria na sexta-feira. Mas, de fato, o petróleo só vai fluir quando as empresas seguradoras e os navios acreditarem que há segurança, né? Essas empresas não confiam em comunicado de imprensa, né? Então tem que ver qual vai ser a situação, com a situação lá especificamente. O Irã está numa condição de máxima capacidade de barganha nesse momento, né? Então, até sexta-feira, por exemplo, o Irã é capaz de dizer: Trump, você vai controlar Israel ou não vai? Realmente assim, uma reorientação, um redesenho estratégico da região impressionante. O Irã perde a guerra e ganhou a mão, né? No baralho, ele ganhou a mesa. Então, numa negociação coercitiva, quem sobreviveu já venceu o ponto mais importante. Isso lembra mesmo Suez 56, hein? Nasser é o governante do Egito, a operação militar contra ele é mega bem sucedida, vão e ocupam o canal de Suez e perdem a guerra. Uhum. E os Estados Unidos envolvidos nisso, né? Eu acho que a gente está aí diante de duas culturas, assim, a cultura do Trump e a cultura dos iranianos, que é uma cultura são culturas bastante transacionais, né? É claro que tem toda a ideologia do regime iraniano, nacionalismo, etc. e tal, mas eles gostam de uma boa negociação. Negociaram com o Obama durante 1 ano e meio, aquele acordo nuclear depois rompido pelo Trump. Eu acho que essa ideologia do governo americano de que tudo é possível transacionar, tudo é possível negociar, tudo é possível comprar e que todo mundo quer prosperidade no final do dia, os iranianos estão conseguindo, não diria manipular, seria uma palavra forte demais, mas estão conseguindo se aproveitar, né, dessa visão do Trump, essa capacidade do Trump de esquecer o passado de guerra, de inimizade, né? Os iranianos estão prontos para aproveitar isso, porque o principal objetivo dos iranianos sempre foi reduzir o perfil de Israel, né? E isso eles estão conseguindo, eles estão manobrando de uma forma, usando o Hezbollah lá no Líbano, usando o desejo do Trump de sair dessa enorme enrascada para fazer acordos ali que são interessantes para os iranianos e em que os Estados Unidos estão prontos para embarcar, né?